Boa noite, amigos da TV 247. Boa noite, Estopa, tudo bem? Como você... Tudo jóia, Daphne. Boa noite. Assim, a gente fala aquele tudo bem, que é uma frase normalmente decorada, né? Mas a gente sabe que não está nada bem. Vamos começar pedindo às pessoas para compartilharem para a gente aumentar o alcance, porque de bem fica Boa melhor. noite, amigos da... Opa, foi um pequeno erro que toda vez eu faço aqui, deixar meu som ligado. Pois é, gente, vamos compartilhar. Eu queria dar as boas-vindas para o novo membro que a gente está recebendo aqui na TV, que é o André Vitorino Vieira. Então, boa noite, André Vitorino. Boa noite, Guiomar Braga, que foi a primeira pessoa que estava aqui. A pessoal está perguntando aqui, ansioso, com a entrevista do Lula, Léo Stu, que foi dada hoje para a TV 247. A gente acabou de ter uma transmissão agora com o Leonardo Atushi, com o Pepe Escobar e com o Paulo Moreira Leite e o Mauro Lopes, em que eles contaram mais ou menos como foi a entrevista, que será transmitida hoje ainda às 9 horas da noite, depois do Boa Noite. Então, agora a gente vai fazer aqui um passeio nas notícias mais importantes de hoje, né? E, enfim, e depois, mais tarde, vocês vão ficar sabendo como foi a entrevista do Lula, mas está todo mundo muito animado. Mauro chegou a dizer que foi a melhor entrevista que o Lula já deu de todos os tempos. Então, assim, eu também estou ansiosa, super entendo o pessoal que está super ansioso aqui para ver o Lula falar, e de novo, né? Mas é isso, gente. Então, Estopa, hoje a gente tem aqui algumas coisas para falar, né? Como você falou, não está tudo bem, né? Não está tudo bem. Eu tenho me sentido assim bem chateado nos últimos 3 dias. Eu não sei você, mas essas notícias aí que a gente tem tido, esse desgoverno, tem me deixado assim desanimada. Enfim, não queria estar passando essa impressão de desânimo, mas está difícil, viu? Está difícil. Pela primeira vez agora, eu vou te falar, eu me senti desanimada por essas duas últimas notícias que a gente teve muito bombásticas, que foi essa queimada aí, queimando animal vivo, queimando a floresta, escurecendo São Paulo e também assassinando as pessoas, né? O assassinato desse rapaz que sequestrou, que estava num surto psicótico e sequestrou o ônibus e acabou morrendo e, enfim, o governador comemorando de uma maneira bizarra. Isso me desanimou muito, mas eu acho que isso já foi muito falado aqui. Então, eu queria saber qual é a tua expectativa aí para a entrevista do Lula, só para a gente ir esquentando aqui os motores antes da gente entrar no nosso assunto mesmo. O que você achou? O que você chegou a ver nos bastidores, Estupa? Daphne, olha, eu não vi obviamente, não vi nada da entrevista ainda, mas pelo sorriso de felicidade da equipe do Brasil 247 nas fotos que foram divulgadas, eu posso dizer que foi uma entrevista muito importante. Nós temos hoje, obviamente, a melhor versão do ex-presidente Lula, que é uma versão que realmente quer fazer acontecer, é uma versão do ex-presidente Lula que já fez, é uma versão do ex-presidente Lula que agora está passando por cima, né? O ex-presidente Lula que foi desacreditado e tentou explicar sobre essa armação várias vezes e não deram crédito para o ex-presidente Lula. Quando a gente fala não deram, obviamente eu não estou falando do pessoal da esquerda, não estou falando do pessoal da nossa bolha. Eu estou falando daqueles que hoje estão pagando caro pelo que fizeram, que foi perseguir o ex-presidente Lula, que foi colocar o Bolsonaro no poder. Não deram realmente crédito para o ex-presidente Lula. E agora nós temos um ex-presidente Lula que de, passou por cima de tudo isso e superou realmente todas as expectativas. Algumas pessoas imaginavam que o ex-presidente ia se curvar diante da dor de uma prisão, e ele fez uma coisa que, obviamente, já tinha passado pela dor da fome. A gente não pode negar que o Lula passou pela dor da fome, pela dor da mentira da imprensa, por tudo isso, mas a tortura é uma coisa que estava na história da presidenta Dilma e agora também está na história do presidente Lula, porque colocar uma pessoa numa cadeia e aos poucos ir exterminando os familiares dessa pessoa é, sem dúvidas, é um processo de tortura. E hoje o ex-presidente Lula passa por cima de um processo de tortura de uma forma
assim, indiscutivelmente grande, porque ele não traiu o próprio povo, ele não se traiu, ele não se curvou diante das propostas de progressão de pena, propostas, assim, ele não se curvou diante de nenhuma proposta, ele realmente estava disposto a pagar o preço para sair dessa cadeia muito maior do que ele já era quando ele começou a ser acusado. É estranho, né, que ele começou a ser acusado quando ele começou a se propor como um político a favor dos mais humildes. Eu espero muito para essa entrevista de hoje, mas eu espero não apenas uma grande entrevista do ex-presidente Lula, mas uma oportunidade de endossarmos com as palavras do ex-presidente Lula aquilo que a gente tenta passar para as pessoas, mas às vezes as pessoas acham que é um pouco de exagero, que é a teoria da conspiração, mas ouvindo da boca do Lula a coisa fica bem diferente. A gente precisa resgatar nosso povo, Daphne, a gente precisa resgatar a consciência do nosso povo. A gente precisa resgatar a inteligência do nosso povo. Olha, mesmo no campo mais fanático, existem pessoas que precisam concordar que o período do ex-presidente Lula foi um período de prosperidade e o período do Messias é um período de pura desgraça, e agora a gente realmente vai para o tão prometido fim do mundo em fogo, né? Um mundo que arrasaria em fogo, e agora a gente realmente está começando isso pelo Brasil. Eu quero falar, sim, sobre a questão da Amazônia, apesar de que já falamos muito, isso está repercutindo, e eu quero falar mais sobre esse assunto. Faço questão, porque é um assunto importantíssimo e pode ser um divisor de águas, apesar de usar como instrumento de divisão o fogo, pode ser um divisor de águas na percepção mundial a respeito do deixar para lá. A esquerda está deixando para lá, vendo o governo Bolsonaro como sendo uma oportunidade de pedagogia, e eu chamo a atenção disso constantemente. O eleitor do Bolsonaro que acha que a esquerda está chorando a eleição do Bolsonaro, não. A esquerda, principalmente a esquerda política, ela está dando gargalhadas de ver o Bolsonaro destruindo o Brasil e a culpa caindo nas costas do eleitor do Bolsonaro. Infelizmente é isso que está acontecendo. Mas esse divisor de águas através do fogo talvez sirva de consciência para essa esquerda, que não é hora de desfrutar da desgraça do povo que cometeu um erro de eleger o Bolsonaro. É hora de salvar o país, porque se no final das contas não sobrar nada, não adianta educar o povo. Vai ter um povo educado pro nada. Né? Isso é o detalhe que hoje o Bolsonaro consegue nos mostrar com a destruição da Amazônia. Exatamente. Então, já que você pegou logo esse gancho aí da Amazônia, eu queria ler aqui o superchat do Diogo Romero Vidal Lessa, que falou, Léo, fala... Peraí, sumiu aqui. Léo, fala sobre o interesse da agricultura na Amazônia e o novo escoamento pela Cordilheira dos Andes. Não sei se você vai saber responder essa superchat dele aí, mas eu queria falar outra coisa com você, Léo. A gente viu hoje, saiu como é que se diz? Uma declaração do Macron, dizendo, do Emmanuel Macron, né, do presidente da França, em que ele diz que a Amazônia é crise internacional e precisa ser discutida pelo G7. Então, ele classificou esse aumento dos casos de incêndio como crise internacional e ele falou assim, nossa casa está queimando, literalmente, é uma crise internacional. Quer dizer, me chama a atenção, né, eu sou psicanalista, então eu fico muito ligada nessa coisa da palavra do outro. Quando ele fala nossa casa, me soa assim, quer dizer, a casa de todo mundo, né, a Amazônia, é considerada aí um bem de todo mundo, e todo mundo está de olho na Amazônia. Então, ele projeta a Amazônia para o mundo. A Amazônia pode ser reconhecida como sendo, obviamente, uma parte do mundo. Todos habitamos esse mundo. A gente não está falando de um incêndio em nenhuma árvore, a gente está falando do incêndio da maior floresta que existe no mundo. É uma coisa completamente sem nexo, né, Daphne? E aí ele fala, né? Ele fala isso, e aí a gente sabe que desde o início de 2018, o INPE, que é o responsável por monitorar os focos de queimadas no país, detectou mais de 72 mil pontos, especialmente no Mato Grosso, Pará, Rondônia e Amazonas. Quer dizer, aumentou muito, e a gente viu, né, que o cara do INPE aí se demitiu, né? E que desde o governo Bolsonaro houve um corte aí para essa prevenção desses incêndios,
E aí eu queria te perguntar, aí eu chego ao meu ponto, Estopa, quando o Macron fala, nossa casa está pegando fogo, você acha, né, e aí pode ser muita viagem minha, que o Bolsonaro cria essa crise na Amazônia de propósito, porque o mundo inteiro está querendo pegar a Amazônia para si? E, inclusive, foi uma coisa que o Brian Mir já denunciou aqui na TV 247, né? E que a gente pode perder, porque daqui a pouco o mundo vai falar assim: olha, o brasileiro não pode mais ser o dono da Amazônia porque é um perigo, eles não conseguem controlar a Amazônia, controlar a devastação da Amazônia. Então, vamos agora nós tomar conta da Amazônia. O que você acha? Você acha que tem fundamento esse meu medo, quando agora está saindo aí todo mundo pray for a Amazônia e tudo? E assim, eu fico com muito medo da Amazônia ser destruída, que já está sendo uma coisa, né, que é horrível, aquelas fotos todas que apareceram em tudo. De um lado prático é horrível, e de um lado da teoria que, com isso, a gente pode perder realmente a Amazônia, é terrível. E só antes de você falar, o Diogo Romero também mandou o seguinte superchat: esse interesse do agronegócio na Amazônia não cessará facilmente, porque existem novas rotas de escoamento da produção para a Ásia em construção no Acre. Ele está falando, ele está completando aquele superchat que ele mandou primeiro. E não é só interesse de agronegócio. Eu queria que você falasse também eu acho que existe um interesse da mineração, de petróleo, tudo isso está na Amazônia, né? Riquíssimo. Daphne, eu vou, antes de falar sobre o que você disse, é preciso explicar para as pessoas como que o Bolsonaro se insere nesse contexto de destruição da Amazônia. Primeiro ponto é esse. Qual que é o grande problema? Existe, pelo menos dentro dos eleitores do Bolsonaro, do grupo que apoia o Bolsonaro e não tem nenhum conhecimento de causa a respeito do que está acontecendo, existe uma ideia de que isso é um fenômeno natural, incontrolável e que isso está acontecendo porque de qualquer maneira aconteceria. As florestas estão secas e o Bolsonaro não tem nada a fazer a respeito. Não, não é bem assim. Veja bem, o produto de um crime não pode ser apropriado pelo criminoso. Isso é óbvio. Uma coisa natural em qualquer lei é evitar que o criminoso tenha proveito do produto do crime. Só que o Brasil está criando uma condição muito estranha. A condição que o Brasil está criando hoje é uma condição de tendência de destruição da preservação de áreas ambientais. Traduzindo isso de uma forma muito simples, é mais ou menos assim. O governo Bolsonaro, nesse momento, ele está apontando para uma nova tendência dentro do Brasil. A tendência de que todo o território nacional vai se tornar área privada, cultivável ou explorável para mineração. Qual que é o efeito disso, pessoal? Quem tenta enxergar os incêndios na floresta amazônica como sendo uma coisa absolutamente normal e conectada à seca e ao mau tempo, desconsidera o fato de que, desde que o governo do PT caiu, a fiscalização ambiental foi diminuindo e a tendência de modificação das leis para que toda a floresta amazônica seja dada ou vendida a ruralistas, ela foi crescendo. Qual que foi o resultado da eleição do Bolsonaro e da eleição do Temer que ocasionou essas queimadas? Pensem o seguinte: os ruralistas daquela região antes não tinham a menor expectativa de terem acesso à floresta amazônica. Antes não existia essa expectativa, simples assim. Era uma floresta protegida por lei, era uma floresta que, mesmo que fosse destruída, não seria incorporada ao patrimônio desses latifundiários. Acontece que depois da eleição do Temer, e obviamente na sequência do governo Temer, que é o governo Bolsonaro, o investimento na fiscalização ambiental foi sendo cortado, os crimes ambientais pararam de ser punidos e o discurso, essa é a parte mais importante, o discurso que se tem vindo do governo, o discurso oficial do Estado, é um discurso contra a preservação ambiental. Então é isso que mudou. Vejam bem, o discurso anterior era um discurso a favor da preservação ambiental. O discurso atual é um discurso contra a preservação ambiental, automaticamente um discurso que desconsidera a Amazônia como uma coisa importante. E como é que tudo isso se insere na responsabilidade do Bolsonaro no que está acontecendo hoje na floresta amazônica? Vocês precisam
usar um pouco a imaginação. No momento em que grandes ruralistas percebem que a floresta amazônica está, nesse momento, disponível para ser explorada para a agricultura, o que eles estão fazendo é correr contra o tempo para destruir a mata virgem, porque a partir do momento que eles conseguirem destruir toda a mata virgem, toda essa área de terra estará, obviamente, disponível para o agronegócio. Então, quais são os fatores que levaram a esse colapso que a gente está tendo hoje? Eu falo isso para que não exista na cabeça dos eleitores do Bolsonaro a ideia de que isso é um fenômeno natural. Não, isso não é um fenômeno natural. O que acontece agora é uma união de vários fatores que está culminando nessa destruição da Amazônia. Fatores: a ideologia de que a preservação ambiental é uma coisa inútil, a ideologia de que não existe aquecimento global. Junto com essas duas ideologias que estão sendo, há um certo tempo, emitidas no território nacional como regra, a gente tem também a retirada do investimento na fiscalização. A retirada do investimento na fiscalização faz com que seja muito mais fácil para ruralistas cortarem madeiras, queimarem madeiras, enfim. Hoje está muito mais fácil para destruir a Amazônia, mas não só isso. A expectativa de que a Amazônia, depois de destruída, ela será repartida para o agronegócio. Então, o que acontece? São focos que incendeiam espontaneamente? Não. Os ruralistas, ao perceberem essa oportunidade de se apropriar das terras depois da floresta virgem ser destruída, eles simplesmente botam fogo na floresta. O que a gente está tendo na Amazônia são vários incêndios criminosos que estão se aproveitando desse momento que a fiscalização está baixa e a ideologia de preservação também está baixa para destruírem em tempo recorde tudo aquilo que eles conseguirem destruir. Nós temos hoje no Brasil uma corrida contra o tempo de ruralistas que querem dizimar a Amazônia. E quando a gente fala a Amazônia está sendo destruída pelo Bolsonaro, não é uma metáfora. Não é querer dizer que o Bolsonaro age indiretamente para a destruição da Amazônia. É o contrário. O Bolsonaro está trabalhando para que os ruralistas consigam, em tempo recorde, liberar a maior quantidade de território da floresta amazônica para utilização do agronegócio. Tudo aquilo que eles conseguirem queimar nesse momento, a expectativa deles é que aquilo estará disponível para o agronegócio. A floresta virgem acabou, a mata virgem acabou, não tem mais por que preservar, é terra, não é mais a floresta amazônica. Vocês entenderam? Hoje, a floresta amazônica está queimando não porque um acidente aconteceu, não, porque o presidente parou de fiscalizar e começou a incentivar a utilização da floresta amazônica para o cultivo. Esse incentivo e a parada de fiscalização fez com que os ruralistas que têm interesses na floresta amazônica comecem a queimar em tempo recorde. Uma coisa muito simples que vocês conseguem comparar. Sabe aquele vizinho que fez amizade com a polícia ambiental e cortou a árvore da frente da casa porque caía folha de árvore no carro novo dele? O que está acontecendo na floresta amazônica é uma coisa muito igual, só que em dimensões planetárias. O ruralista fez amizade com o presidente da República e está aproveitando essa oportunidade para tirar do caminho dele as árvores que incomodam. A floresta amazônica não está passando por acidentes de negligência. A floresta amazônica está sendo consumida em tempo recorde porque eles sabem que vai chegar um momento que vai ter que parar as queimadas. É exatamente o que está acontecendo agora. Está rolando ao redor de todo mundo uma união de todo o planeta Terra para tentar parar a destruição da Amazônia. Mas, pelo menos, fora do Brasil, eles sabem que a floresta amazônica está sendo intencionalmente destruída para o agronegócio. Dentro do Brasil existe uma confusão muito grande. Eles estão confundindo os brasileiros, em especial os eleitores do Bolsonaro, falando que isso é uma coisa absolutamente normal e incontrolável. A floresta está seca e qualquer foco de fogo bota fogo na floresta. Gente, se fosse assim, essa floresta não existiria, porque o planeta está aqui há milhões de anos e, obviamente, se fosse normal focos de fogo todos os anos queimando a floresta amazônica, nós estaríamos hoje aqui no Brasil vivendo no deserto amazônico e não na floresta amazônica. A floresta amazônica resistiu até hoje porque não existia essa deliberada destruição da floresta amazônica para liberar em tempo recorde espaço para agronegócio e para extração de minerais. Então,
pelo menos para que vocês no futuro não se arrependam de terem apoiado isso, entendam que não é uma coisa que está acontecendo naturalmente. É a política do governo Bolsonaro. Destruir em tempo recorde para liberar para a agricultura. Muito esperto com isso. Ô, Léo, inclusive ele falou uns meses atrás, ele falou que ele ia liberar a Amazônia para o exterior. Ele falou isso, né? Então, além de tudo isso que você falou, ainda tem essa declaração do Bolsonaro também no passado. Queria agradecer o superchat da Bibi Namastê, que diz: Bolsonaro pensa, é melhor reinar no inferno que servir no céu. John Milton que falou essa frase. Então, ele criou o inferno para reinar, que é reinar mesmo em cima das cinzas. Agradecer o Douglas Rocha, que também mandou um superchat e disse: queriam destruir Lula, agora ele sai como Kraken. Kraken é aquela lula gigante, aquele povo, acho que é lula gigante, o polvo gigante, aquele monstro marinho, gente, se vocês não sabem. Eu fui olhar porque eu achava que era isso mesmo, mas eu fui olhar para ver se era isso mesmo. Natália Aparecida Cassaroto, esse maluco disse que é o Capitão Motosserra. Isso não é incentivar? Exatamente. E o Rocha diz: Léo, você está com toda a razão, e depois quer culpar as ONGs. O Bolsonaro falou isso também, que era culpa das ONGs, falando mais aí uma fake news, né, como é hábito dele. E, mais uma vez, né, continuando aqui na nossa pauta, o governo Bolsonaro, através do seu ministro da Cidadania, Osmar Terra, falou nessa quinta-feira que as pessoas podem estar desempregadas, mas têm o que comer. Na verdade, o Bolsonaro tinha falado isso e o ministro Osmar Terra repetiu nessa quinta-feira uma coisa que o Bolsonaro tinha falado no discurso. Então, ele diz que as pessoas têm o que comer, né? E falou assim também: o discurso de redução da pobreza, que é insistente no discurso da esquerda, não tem comprovação fática. Nem o discurso de que a fome voltou no governo Bolsonaro. As pessoas podem estar desempregadas, em situação difícil, mas têm o que comer, ele afirmou em declaração ao jornal Estado de São Paulo. Então, gente, deixa eu só dar uma coisa aqui, senão eu perco. Ele falou isso, né, mas ele esqueceu de dizer que quando o Lula era presidente, né, nos 8 anos que o Lula foi presidente, houve queda em mais de 50% da pobreza no país, né? E também, de acordo com as organizações das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, em 2013, o Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema, que classifica essas pessoas que vivem com menos de $1 por dia, em 75% entre 2001 e 2012, ou seja, na época do governo PT, né, um pouquinho antes, mas a maior parte do tempo na época do governo PT. Eu não sei o que você acha, Léo. Eu sei que eu moro aqui numa casa, que não é uma casa de condomínio, é uma casa de rua, e no final de semana é deprimente a quantidade de gente que vem aqui bater na minha porta, famílias inteiras, pedindo um prato de comida para comer. Então, assim, e isso aumentou muito. Então, eu não sei o que você pensa disso, mas eu vejo a quantidade de morador de rua, a quantidade de gente pedindo comida. Hoje eu estava conversando com meu irmão, que trabalha com agricultura familiar, ele é engenheiro, ele estava falando que na área que ele trabalha, o Bolsa Família foi cortado, assim, para a população praticamente toda que vivia de Bolsa Família naquela área, então, assim, não tem emprego, não tem realmente o que comer. Mas, se passar para você, a Vanessa mandou um superchat, agradecer a ela. Daphne, com absoluta certeza, é para tirar a Amazônia do Brasil. Então, Léo, o que você acha dessa declaração? O governo Bolsonaro debochando da cara do brasileiro. Daphne, uma das mais bem-sucedidas estratégias do governo Bolsonaro é utilizar a falta de conhecimento do brasileiro para fazer essas afirmações. Isso deu muito certo depois que eles conseguiram emplacar a frase "o PT quebrou o Brasil". E olha, nós temos durante o governo do PT o maior crescimento do PIB da nossa história, a maior redução da desigualdade social da nossa história, e a Dilma fechou o primeiro mandato dela com o menor desemprego da nossa história. E mesmo assim,
a frase "o PT quebrou o Brasil" ainda hoje continua funcionando. A gente teve também várias coisas muito bem sucedidas que são completamente incompatíveis com a lógica, incompatíveis com a ciência, mas funcionaram muito bem. Lembrando, o grupo que apoia o Bolsonaro acredita que a Terra é plana. O grupo que apoia o Bolsonaro conseguiu fazer chacota com a presidenta da República, que foi ministra de Minas e Energia, por causa de uma palestra que, dentro de todo o pronunciamento, ela falou: não podemos estocar o vento. Ou seja, você pega todo aquele pronunciamento e coloca aquela frase no contexto, você vai ver que a Dilma deu uma aula de energia naquele momento. Mas o que aconteceu, no final das contas, é que eles conseguiram pegar uma pequena coisa e imbecilizar a população. Imbecil não foi quem cortou. Imbecil foi quem saiu achando que estava sendo bambambam, criticando uma presidenta da República que foi ministra de Minas e Energia por uma frase retirada do contexto. Uma coisa que tem dado muito certo é isso, Daphne, é usar a ignorância do povo, usar a imbecilidade dos seus seguidores em favor do seu desgoverno. O governo Bolsonaro tem conseguido isso demais. E, obviamente, o governo Bolsonaro tem consciência que, por mais que estatisticamente falando, tudo aquilo que foi dito por esse ministro são inverdades, até porque essa questão de ter retirado pessoas da pobreza, não ter como provar isso, é uma das maiores estupidez do mundo. A gente tem o coeficiente Gini, que mostra qual que é a desigualdade social e mostra qual que é a distribuição da renda dentro de um país. E esse coeficiente Gini, ele está disponível no Banco Mundial, mas o governo Bolsonaro sabe que mesmo que os jornalistas saibam que o cara está falando uma estupidez ao dizer que não tem registro disso, mesmo que os cientistas políticos saibam que o cara está falando uma grande estupidez ao dizer que não tem registro das pessoas terem saído da pobreza e integrado uma nova classe média, o eleitor do Bolsonaro vai fazer força para acreditar no pronunciamento de um ministro que está falando uma coisa que não tem nada a ver com a realidade e vai ignorar as estatísticas do Banco Mundial, do IBGE, do Banco do Brasil. Ou seja, temos estatísticas como o processo de bancarização do povo brasileiro. Várias pessoas durante o governo do ex-presidente Lula e do governo da Dilma passaram a ter uma conta bancária. Coisas simples que antes as pessoas não tinham. Mesmo assim, esse camarada fala que não há nenhuma comprovação de que o Lula tenha realmente combatido a pobreza. O Lula é conhecido mundialmente por ter combatido a pobreza. Mas qual que é a matéria-prima do governo Bolsonaro? A matéria-prima do governo Bolsonaro é a mentira. E a mentira funciona muito bem quando essa matéria-prima é combinada com o fator mão de obra imbecilidade. Então tem uma massa de fanáticos que querem sustentar os argumentos do Bolsonaro a qualquer custo, mais uma mentira produzida de uma forma muito bem estratégica, e isso acaba funcionando, porque o fanático, ele não quer a verdade. O fanático quer continuar recebendo alimento para o seu fanatismo. Então, dessa forma, eu posso dizer que mesmo que ele tenha falado inverdades, que são facilmente demonstradas através dos dados estatísticos, que nem são dados comunistas, o próprio Banco Mundial mantém esses dados estatísticos, dentro dos eleitores do Bolsonaro, dentro dos fanáticos evangélicos, a palavra verdadeira que vai prevalecer é a mentira contada por esse cara. Então, por que ele faz isso? Porque dá certo. Ele sabe que ele está falando mentira, mas dá certo. Da mesma forma, Daphne, que uma pessoa que é, obviamente, do grupo deles, um pastor falso, vira para um fiel e fala que se ele vender a geladeira de casa e doar para Jesus, ele vai receber uma premiação de Jesus e vai ficar muito rico. Ele sabe que ele está falando mentira. Ele sabe que ele está tirando uma geladeira de uma família e condenando uma família a viver sem uma geladeira. Mas ele faz isso. Ele faz porque dá certo. Infelizmente, no Brasil, a picaretagem tem sido picaretagem porque dá certo. Ô, Léo, é muito bom o que você falou aí, mas eu queria agora pedir para o pessoal clicar aí no X, sair do bate-papo e lá dar um like para a gente, compartilhar a live. Por favor, compartilhem a nossa live para a gente ter mais um alcance maior aí. E se inscrevam na TV 247, tornem-se membro. Tem aqui uns comentários que eu gostaria de ler para o
pessoal, o Nonato Barros, que, olha só que legal, aqui na Rua do Catete é repleto de pessoas pedindo ajuda para comer. Quer dizer, não é legal as pessoas pedindo para comer, mas legal ouvir alguém da Rua do Catete. Eu sou carioca do Largo do Machado. Então, Nonato, pois é, vivo por aí, tá? E sei disso, e agora eu estou aqui em Maceió, e aqui também tem muita gente pedindo comida. Adriana Brito diz, na minha porta também, muita gente pedindo, eu ajudo, não dá para saber se é bolsominion, se for, com certeza é enganado. Gente, mesmo se for bolsominion, ajuda as pessoas aí, né? As pessoas votam no Bolsonaro, não quer dizer que elas sejam diabólicas como o Bolsonaro, só que elas são desinformadas, como o Estopa acabou de falar. O Rafa QMC diz, aqui tem pessoas comendo ração para cães de rua. A Mastê também mandou um superchat para a gente. Obrigada, Léo e Daphne. A questão da Amazônia é capaz de criar um levante mundial para tirar bolso do poder. O Brasil pode ficar na tutela de outros países de forma explícita? É uma pergunta. E aí, já que você está falando aí que o Bolsonaro cria a sua própria verdade, né, e que as pessoas acreditam, e, enfim, ele cria essa realidade paralela, eu queria ler a nossa próxima pauta aqui, que é que o Bolsonaro anunciou o fim da imprensa, ameaçando, né, a imprensa, que é alvo de críticas da mídia. Ele previu o fim da imprensa e disse assim, estamos em uma nova era, assim como acabou no passado o datilógrafo, a imprensa está acabando também, e não é só por questão de poder aquisitivo do povo que não está bom, é porque não se acha verdade ali, ou seja, ele desclassifica toda a imprensa, né, que a gente sabe muito bem que essa imprensa tradicional aí realmente fala e contorce a verdade torce a verdade do jeito que bem interessa, mas do jeito que o Bolsonaro está falando, né, não tem nada de verdade em lugar nenhum, a verdade é a verdade dele. Ele disse também que o fim da imprensa, o motivo do fim da imprensa está relacionado a uma decisão tomada que extingue a obrigatoriedade das empresas de capital aberto a publicarem seus balanços nos jornais, né? Então, ele acabou com essa obrigatoriedade de publicar esses balanços para atacar a imprensa. E o Léo Atus, por exemplo, ele acha que é uma medida correta isso, né? E essa medida dessa obrigatoriedade acabar. E aí eu queria saber o que você acha, mas mais assim, pelo aspecto dessa ameaça, porque ele está brigando com a imprensa, né? O Bolsonaro, desde a época da campanha, ele ameaçou a Folha de São Paulo, ele ameaça todo mundo e ele acha, né, assim como ele governa por Twitter, ele acha que a realidade está no Twitter dele, né? Enfim, não sei o que você acha. Bem interessante esse ponto, Daphne, porque eu sou contra, assim, eu sou muito a favor da redistribuição de renda, sou muito a favor do investimento na educação, do investimento na saúde, mas eu sou muito liberal quando o assunto é coisas que precisam de liberdade. Quando o Bolsonaro fala no fim da imprensa, o que o Bolsonaro está querendo dizer, ao meu ver, é a imprensa que governa o Brasil através de suas concessões públicas, e eu considero isso um problema sério no Brasil. Imagine você que nós temos uma situação hoje em que a imprensa dita oficial, a imprensa tradicional, ela só é a imprensa tradicional porque ela teve um relacionamento político e com esse relacionamento político ela conseguiu reservar concessões públicas. E essas concessões públicas que garantem, por exemplo, que uma Rede Globo possa transmitir numa cidade e que o Brasil 247 não possa transmitir numa cidade. Quando o Bolsonaro se refere ao fim da imprensa, provavelmente ele está se referindo, nesse momento, ao fim dessa imprensa, essa imprensa que tem concessão, essa imprensa que tem uma penetração muito grande por causa de uma tradição política e de um poder econômico gigantesco. Eu não acredito que o Bolsonaro esteja falando do fim da comunicação via internet. O fim da comunicação via internet é, sem dúvidas, uma coisa que atrapalharia o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro governaria como? Somente através da dominação mental das igrejas? Seria até para o próprio Bolsonaro um certo prejuízo, porque o Bolsonaro ele teve uma inteligência de comunicação muito grande, onde a esquerda falhou, o Bolsonaro acertou muito bem, que foi dominar as novas mídias, dominar, obviamente, redes sociais, a utilização de WhatsApp, Telegram, enfim, isso a equipe dele faz muito bem.
quando eu escuto a coisa acabar com a imprensa, eu penso no que o brasileiro vai perder se realmente a imprensa tradicional, a imprensa que vive de concessões, se essa imprensa acabar. O brasileiro não vai perder absolutamente nada, porque a imprensa no Brasil ela não é democrática, entendeu? Então eu tenho uma opinião muito semelhante à opinião do Léo Atucci no que diz respeito à publicação dos balanços. Eu acho que hoje, com a situação da internet, uma coisa extremamente desnecessária, é uma burocracia que simplesmente fica gerando dinheiro para uma imprensa que não representa a sociedade brasileira. Vamos lembrar que a imprensa, ela existe através, principalmente rádio e televisão, existem através de uma coisa que chama-se concessão pública. A comunicação social, ela é um bem, um serviço público que deveria exercer o serviço público. Agora, quando a gente pensa nos canais de televisão, nas emissoras de rádio, a gente precisa admitir que eles não exercem serviço público. Eles exercem a defesa dos interesses de quem tem poder econômico. Então, eu não vejo nenhum problema em o Bolsonaro ameaçar a imprensa. Agora, o Bolsonaro não ameaça só a imprensa, ele ameaça também a liberdade de expressão. Isso aí sim eu vejo como um problema. Ameaçar a imprensa, eu vejo o Bolsonaro ameaçar o PSDB. Ameaçar a liberdade de expressão, eu vejo o Bolsonaro ameaçar todo cidadão brasileiro. Se o Bolsonaro mantiver a promessa dele de que a imprensa não tem necessidade e vai acabar somente sobre a imprensa, eu acho que ele está fazendo um bem para a sociedade brasileira. Agora, se ele estende essa ameaça à liberdade de expressão, ele automaticamente está podando toda a sociedade brasileira. Eu vou fazer uma analogia de uma proposta também do governo Bolsonaro que a gente precisa avaliar com certo critério. A ameaça do Bolsonaro à imprensa é, obviamente, pelo fato de que a imprensa não está do lado dele. Da mesma forma, o Paulo Guedes fez uma proposta de emenda constitucional que faz uma modificação na Constituição a fim de extinguir a necessidade dos conselhos de classe. Conselhos de classe, como, por exemplo, o CREA para engenharia, CRA para administração, aí tem de odontologia, de medicina, a OAB como sendo aí uma ordem dos advogados. Segundo o Bolsonaro, tudo isso deveria ser extinto. Qual que é a finalidade do Bolsonaro? Se vingar da OAB porque os filhos não conseguiram passar na OAB, primeiro lugar. Segundo lugar, se vingar da OAB porque a OAB se posiciona contra o Bolsonaro. Quando a gente avalia isso sobre um aspecto social, o que a gente está avaliando? O fim dos conselhos. Eu considero uma coisa fantástica o fim dos conselhos profissionais, porque hoje, Daphne, nós estamos numa situação muito evoluída. Hoje, a gente não precisa mais que um conselho faça uma verificação se o seu diploma é verdadeiro, para depois de verificar se o seu diploma é verdadeiro, te dar uma carteirinha do conselho para você poder exercer a profissão. Não é necessário isso mais, porque hoje, nessa situação que nós temos toda uma integração tecnológica, as próprias carteirinhas do conselho já vêm com aquele código de barra, você vai lá e checa se realmente é uma coisa verdadeira, ou se a pessoa, de repente, não falsificou aquele documento. O que significa que o diploma já pode vir com isso. Então, no meu ponto de vista, quando a gente pensa para a sociedade brasileira, os conselhos de classe são interessantes? Ao meu ver, não. O CREA, por exemplo, ele é um obstáculo entre o engenheiro e o cidadão comum. O CREA cria obstáculos financeiros para que eu ou você, cidadãos comuns, possamos contratar um engenheiro. Então, o engenheiro perde com isso, porque o serviço fica mais caro, o CREA vai criando burocracias, o CREA vai tirando o direito de exercício profissional. Agora, vamos pensar diferente. Vamos imaginar que o cidadão já sai da escola com um diploma, né? Eu estou comentando isso, que é outra proposta do Bolsonaro, que eu considero interessante até certo ponto. O cara sai da escola com diploma e aquele diploma já está registrado no MEC, o cara vai, o cliente vai olhar o diploma do cara com o celular e ali já tem, sai no site do MEC, por exemplo, tudo que o cara pode fazer, você como psicanalista, qual que é o seu limite de atuação no mercado? Pronto, não precisa de conselho profissional. Então isso para a sociedade eu acho bom, é um obstáculo a menos, o dinheiro deixa de engordar pessoas da máquina do Estado que só estão servindo de obstáculo entre o trabalhador e o contratante. Agora, parar de exigir o diploma, não. Aí é contra a sociedade. Então, se você para de exigir o diploma, né, dentro dessa outra proposta aí do Bolsonaro, tirar os conselhos, tudo bem. Agora, se você para de exigir o diploma, você parou de exigir uma qualificação profissional, você parou de exigir, obviamente, que as pessoas realmente se formem naquela área. Então,
Quando a gente avalia essas propostas de mais liberdade do Bolsonaro, a primeira coisa que a gente vê é que é uma proposta pessoal, né? Acabar com a imprensa, porque a imprensa não está do lado dele. Acabar com os conselhos, porque o filho dele não passa na OAB e a OAB se posiciona contra ele. São propostas pessoais. Mas quando a gente avalia essas propostas pessoais sobre um aspecto social, até um certo ponto, são propostas interessantes. Acabar com os conselhos vai diminuir, obviamente, a quantidade que um determinado profissional precisa gastar para te prestar um serviço. O serviço fica mais barato, você tem mais acesso. Obviamente, as coisas melhoram. Acabar com a imprensa que trabalha para o poder econômico vai, obviamente, criar uma situação em que a comunicação ela vai ser uma comunicação mais assertiva, porque não é o poder econômico que vai controlar a imprensa, é a verdade. Se a pessoa não conseguir oferecer a verdade, por exemplo, se o Brasil 247 não conseguir oferecer a verdade e começar a mentir para os seus seguidores, simplesmente porque um patrocinador pediu para mentir, as pessoas param de seguir o Brasil 247. Isso eu acho uma coisa fantástica. Mas se ele ampliar o fim da imprensa para o fim da liberdade de expressão, ele vai criar uma lei para que o Brasil 247 não possa falar mal dele. Então isso é perigoso. Ah, beleza, acabar com os conselhos para que as pessoas possam acessar diretamente o profissional é uma coisa fantástica. Eu volto a dizer, o conselho, eu falo do Conselho de Engenharia, que é o meu conselho no qual sou registrado, e para mim é uma das instituições mais inúteis do território nacional. O Conselho de Engenharia está pegando uma verba que poderia hoje estar sendo investida, por exemplo, na resguarda do Amazonas. Ele é um conselho completamente inútil que serve de obstáculo entre o engenheiro e uma pessoa contratante. Mas acabar com a exigibilidade da formação em engenharia é perigoso para a sociedade. Então, a gente tem que ver até onde vai a intenção das leis do acabar com isso que o Bolsonaro tem. Exatamente. O pessoal está lembrando aqui que o conselho serve para fiscalizar justamente, então, que é perigoso também, né? Essa questão. Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui na nossa pauta? Deixa eu só ler os comentários aqui. Temos alguns comentários. A Bibi Namastê está pedindo para você responder a questão dela, que é exatamente se a questão da Amazônia é capaz de criar um levante mundial para tirar o bolso do poder. O Brasil pode ficar na tutela de outros países de forma explícita? Eu já tinha lido esse superchat, mas ela mandou um pedido para você responder essa pergunta. Então, você responde, mas não demora muito nessa não, porque a gente tem justamente a nossa pauta mais importante, que aí eu já vou falar dela agora para você depois já emendar, que é o enfraquecimento do Moro pelo Bolsonaro, né? O Moro agora foi aconselhado a pedir demissão. O ministro da Justiça foi aconselhado pelos seus aliados a deixar o governo Jair Bolsonaro, dado o grau de desgaste político que vem sofrendo, né? Bom, o Moro, autor dessa farsa judicial aí, que condenou o nosso presidente Lula, está agonizando aí. Agora tem uma coisa, hoje saiu uma outra questão aí da Vaza Jato, e essa reportagem que o Moro foi aconselhado saiu no jornal o Globo, viu, Estupa? Quem fez essa reportagem é a Bela Megali, que escreveu isso, e hoje ainda saiu um outro vazamento da Vaza Jato, e aí eu já entro com a minha questão, Daphne, né, que toda hora sai alguma coisa da Vaza Jato e parece assim que ninguém está ligando, né, fica por isso mesmo, uma coisa mais cabeluda que a outra, e nada muda no país, né? Ninguém está mais chocado com isso. Quer dizer, nós da esquerda aqui dentro da nossa bolha estamos chocados, mas e o resto da sociedade? Então aí, coisa tenebrosa essa que você falou, né? Que a gente entra em pânico, a gente pensa, meu Deus, o que está acontecendo? O povo tá... Quando eu vi a Amazônia queimando, eu entrei em pânico e falei, meu Deus! Porque, olha, eu sei que a gente precisa falar sobre outras coisas, mas essa destruição da Amazônia é uma coisa que está me pondo em pânico, Daphne, porque, olha, se você modifica o clima do planeta, você não tem... Vamos pensar o seguinte, coisa básica, vamos pensar uma coisa básica. A produção de milho, soja, soio, esses
cereais importantíssimos aí, até mesmo para servir de alimento para animais. Assim, a produção de alimentos no mundo inteiro, ela depende de uma condição climática. Vamos imaginar que essa condição climática muda. A mudança da condição climática pode fazer faltar alimento para o mundo inteiro. As pessoas acham que queimar a Amazônia vai liberar mais área para plantar e vai ter mais alimento. É o contrário, a gente está desertificando o planeta. A gente está destruindo a nossa casa. Olha, estamos numa situação que vamos começar a ter uma coisa, Daphne, que chama-se linha de corte. O quê? Destruindo o planeta a um certo ponto em que pessoas que têm determinada profissão ainda são úteis. A linha de corte é pessoas com renda menor do que isso, com determinadas profissões que não são mais úteis, vão ser simplesmente deixadas para morrer na situação desértica. Porque imagine você a seguinte situação. A gente modifica o clima do planeta, a gente reduz para 5% da produção atual a produção de alimentos. E olha, pessoal, isso são pesquisas. Eu sou engenheiro ambiental. Durante meu curso, eu estudei isso o tempo todo. São pesquisas que mostram que uma alteração de 0,5 grau no clima modifica completamente a condição de plantio de vários gêneros alimentícios. A gente modifica a condição climática, o planeta para de produzir alimentos. E o que vai acontecer? Vocês acham que vai ter comida para todo mundo se a gente cai a produção de alimentos? Não! São exatamente as pessoas que acreditam na mamadeira erótica, que são as menos produtivas, as com menor capacidade intelectual, que vão estar na linha de corte. Daphne, o que eu estou querendo dizer é muito simples. São os eleitores do Bolsonaro, exatamente porque são os mais facilmente manipuláveis, que serão os primeiros a pagar por essa falta de alimento promovida pela destruição da Amazônia. E o que mais me desespera é imaginar que quando você tenta falar com o fanático eleitor do Bolsonaro, que o Brasil está sendo destruído, que isso pode destruir o mundo inteiro, a resposta que ele dá para você é: Deus está no controle. Jesus sabe o que faz. Gente, Deus não está no controle. No momento que o brasileiro deixou de ouvir a Bíblia e o Evangelho para ouvir os pastores, o brasileiro se assumiu anticristo. Cristo não olha mais pelo Brasil, Deus não está nem aí para o Brasil, porque o Brasil, desculpem-me, os religiosos de verdade, o Brasil limpou o botão com a Bíblia, quando em nome de Jesus o Brasil votou no Bolsonaro. Então esse fanatismo de que está nas mãos de Deus, Deus vai providenciar, não se preocupe porque Deus está no controle, esse fanatismo pode colocar o planeta em dificuldade. E aí eu emendo para responder o que a pessoa perguntou, essa questão de uma intervenção internacional. Isso é uma coisa muito complicada, imaginar a possibilidade de uma intervenção. É uma coisa que demora anos. E hoje nós temos um processo de destruição da Amazônia em tempo recorde. Essa destruição da Amazônia em tempo recorde para liberar os terrenos para agricultura e mineração pode acontecer antes de que o Brasil realmente tenha uma intervenção internacional. E eu falo mais. A intervenção internacional, ela começa por embargos. Alguém aí acha que o Bolsonaro se preocupa com embargos? Os embargos podem refletir no povo brasileiro. E se de uma hora para outra os países ao redor do mundo param de vender remédios para o Brasil, param de vender produtos para o Brasil, sabe o que vai acontecer na base de apoio do Bolsonaro? Os fanáticos vão falar: Jesus decidiu assim. Ou seja, o nosso problema é que as pessoas não estão se movimentando para tirar o problema do poder, porque elas acham que Deus decidiu assim. Antes de colocar o Bolsonaro no poder, infelizmente, várias instituições falsas que se colocam como instituições religiosas colocaram, com perdão da palavra, merda na cabeça de milhões de brasileiros. E agora, para tirar o Bolsonaro do poder, a gente precisa, antes de tirar a merda que está na cabeça desse povo e fazer esse povo voltar a usar o cérebro, porque a merda ocupou o lugar do cérebro. Esse é o grande problema, porque a gente precisa de mobilização, e mobilização realmente grande e em tempo recorde para tirar esse cara do poder, porque a Amazônia está sendo destruída a passos gigantescos. Volto a dizer, imagine você que o milionário deixou a porta da casa aberta, o ladrão sabe que o milionário vai voltar, então o que ele vai fazer? Ele vai tentar roubar o máximo que ele pode antes que o dono da casa volte. O que está acontecendo na Amazônia é exatamente isso, Daphne. Olha, os ruralistas estão destruindo o máximo que eles podem destruir, mais rápido possível, porque eles sabem que uma hora ou outra a permissão para destruir vai ser cessada. Então o que eles pensam nesse momento? Se não queimarmos agora,
a lei pode voltar a punir quem queima. Esse é que é o problema. E nós não estamos respeitando o timing da coisa. A gente precisa derrubar o Bolsonaro daqui 10 minutos. Não é uma coisa para daqui anos. É daqui 10 minutos. Não dá para esperar até a eleição, né, Léo? De jeito nenhum. A intervenção internacional, ela começa pelo embargo. O embargo não vai prejudicar os ruralistas. Eles são autossuficientes. Eles têm jatinho particular para sair do Brasil e buscar produtos. O embargo vai prejudicar as pessoas que já são contra isso. Vai prejudicar nós, brasileiros. E olha, por mais que os fanáticos sejam prejudicados pelos embargos, enquanto a gente não tirar essas pessoas do fanatismo, a resposta deles para absolutamente tudo vai ser muito simples. Deus mandou que fosse assim. Está nas mãos de Deus. Jesus decidiu dessa forma. Deixa eu te mostrar aqui Vou mostrar aqui para vocês, não sei se está aparecendo, a nova capa aqui do 247, né, que está na home. Bolsonaro pode ser responsabilizado em corte internacional por crime contra a humanidade, por causa dessa história da Amazônia. Está aparecendo, não, né? Mas tudo bem. Para mim está aparecendo aqui, Daphne. Eu não sei se está no ar no YouTube, mas para mim está aparecendo. Tá sim, agora apareceu. Então, o Bolsonaro está na iminência de ser processado pela Corte Penal Internacional. Os juristas franceses Jéssica Finelli e Françoise Zimeret chamam a atenção para a gravidade dos projetos antiecológicos de Bolsonaro para os riscos que trazem para as empresas que vierem a firmar parceria com o governo em empreendimentos da Amazônia. Então, a chapa meio que esquentou para o Bolsonaro agora, né? Deixa eu agradecer aqui a novo membro do canal. Bem-vinda, Nádia Hadi, e obrigada, José Uchoa. Vocês não acham que Bolsonaro está tentando facilitar que a Amazônia seja declarada território internacional, como há muito tempo os estadunidenses têm propagado em livros didáticos? Então, é isso aí, né? É a pergunta que a gente meio que já discutiu aqui, né, Léo? Não sei. Eu imagino que o Bolsonaro, a finalidade de tudo isso é liberar a Amazônia pros seus patrocinadores. É porque as pessoas pensam em nações. Olha, o Bolsonaro, ele não foi eleito pelos Estados Unidos. O Bolsonaro foi eleito... O Léo Atucci gosta muito de falar o Trump, porque é muito mais fácil a gente falar o Trump, porque o Trump é uma personalidade que representa os Estados Unidos. Mas o Bolsonaro não está governando pro Trump e nem para a sociedade americana. O Bolsonaro governa para grandes banqueiros e grandes empresários americanos. Existe um conflito de interesses entre os empresários americanos e, obviamente, os Estados Unidos. Se a Amazônia for declarada um território internacional, sai dos interesses desses empresários. Esses empresários querem a Amazônia sendo, obviamente, de um país facilmente controlável, ou seja, esses empresários que querem comprar essas terras na Amazônia, eles querem a Amazônia sendo do Brasil, propriedade privada deles, e o Bolsonaro ou qualquer outro fantoche no poder governando conforme os interesses deles. Se a Amazônia se torna um patrimônio da humanidade, é importante lembrar que a Amazônia é aquilo que sobrar da queimada. A Amazônia não é a terra, a Amazônia é uma floresta, e essa floresta tem uma biodiversidade muito grande, uma função muito grande para o planeta. Então, quando a gente fala Amazônia, e a gente fala da Amazônia que está sendo negociada no mercado internacional e que pode se tornar patrimônio da humanidade, a gente fala de uma coisa que está acabando. A gente fala de uma coisa que está sendo queimada, o que significa que quando isso vier a acontecer, pode não existir mais a Amazônia, pode existir o território amazônico, o deserto amazônico, mas o que é patrimônio da humanidade é a floresta amazônica. Isso nos livros de história dos Estados Unidos. Não, a floresta amazônica, antes da derrubada da Dilma, ela era um patrimônio do Brasil, um patrimônio genético, biológico e de biodiversidade gigantesca do Brasil, que sempre teve, sim, o seu problema de devastação, mas em um nível muito menor do que esse que acontece hoje. A gente tem um gráfico que mostra que o Bolsonaro conseguiu aumentar a devastação da Amazônia a um nível maior que o Lula conseguiu aumentar o PIB brasileiro, ou seja, é um gráfico praticamente como uma parede, né? Foi assim praticamente agora nessa reta final. Precisamos lembrar que a Amazônia está sendo destruída em tempo recorde, o que significa que
Se não agirmos agora, não existirá mais Amazônia, existirá uma terra. Essa terra não tem nenhuma proteção internacional, porque o que as pessoas protegem ao redor do mundo, o que os países financiam a proteção ao redor do mundo, é da floresta amazônica, que tem uma importância muito grande para o ciclo das águas, para a renovação do oxigênio, obviamente, para a cura de futuras doenças, para a cura das doenças que hoje ainda não tem cura. Tudo isso são coisas que são conectadas à preservação da Amazônia. Depois que a gente tiver a destruição da Amazônia, imaginem vocês como que vai ficar a situação climática no Brasil. Olha, o controle, Daphne, é uma coisa muito complexa. O controle das chuvas hoje no Brasil é influenciada pelas florestas. Se a gente tiver realmente essa destruição da floresta amazônica, a gente vai ter uma alteração no ciclo de chuvas, a gente vai ter uma alteração no ciclo de ventos, a gente vai ter uma alteração, obviamente, na qualidade do ar, na qualidade da água, locais que hoje são terras que ainda não foram tocadas, que hoje estão lá purificando água, purificando o ar, que estão emitindo água para todos os lados. A água, ela circula ao redor do mundo em forma de vapor. Esses locais serão substituídos por plantações de soja, e essas plantações de soja que utilizam altos níveis de agrotóxicos. Então, a água que a gente bebe hoje, ela virá totalmente contaminada por agrotóxicos. Isso é uma coisa que só pode ser barrada, eu volto a dizer, a cada 5 minutos que o Bolsonaro continua no poder, eu posso garantir para você que a gente pode julgar que 5.000 pessoas estão sendo indiretamente envenenadas a cada 5 minutos que o Bolsonaro fica no poder. Ou a gente morre envenenado, ou a gente morre, ou a população morre com um tiro na cabeça, ou morre de fome, né? Não tem para onde ir. Daqui a pouco não vai ter mais população brasileira. Deixa eu agradecer aqui a Irene Barros Pereira, que mandou um superchat. O Sacha, oi Sacha, beijo para você. Está dizendo que estava aparecendo sim o meu compartilhamento de tela. A Rosane Raduan diz, a Amazônia é nossa, ninguém tasca. É isso mesmo, Rosane, obrigada pelo seu comentário aqui. Ô, Léo, a gente acabou aqui o tempo, mas eu queria que você falasse só um pouquinho aí. O Moro vai pedir demissão ou não, finalmente? O Moro sai do cargo? O Moro vai escutar o conselho que deram para ele ou não? O que você acha? Daphne, eu queria, antes de mais nada, convidar para participar dessa live outra pessoa muito importante aqui para a live, que acaba de aparecer, que é seu gatinho, que está aparecendo aí na tela. Fala o nome dele. É a Frida. Oi, Frida. Frida, seja bem-vinda à live, Frida. Então, Frida, você tem sorte de não estar no território amazônico nesse momento, mas você tem a má sorte de estar no Brasil. Então, tomara que você tenha ar nos próximos anos, Frida. O Moro, eu acho que ele não pede demissão, Daphne, porque o Moro, ele tem um poder institucional. Ele tem duas coisas nesse momento. Ele tem poder institucional e tem muita peteca para segurar de todos os crimes que ele cometeu. Com o poder institucional, ele consegue se blindar dos crimes que ele cometeu. Se o Moro pedir demissão, ele se torna simplesmente um ex-juiz. Para quem não sabe, o Moro não pode voltar para o cargo de juiz. Ele teve que se exonerar do cargo para assumir o cargo de ministro. Se o Moro sai nesse momento, ele se torna um ex-juiz criminoso que fez uma grande desgraceira no Brasil. E a última coisa que o Moro gostaria de se tornar nesse momento é um cidadão comum perante a lei, porque perante os bancos, obviamente, a gente sabe que ele não é um cidadão comum, ele é um parceirão. Então eu acho que o Moro vai resistir até mais que o Bolsonaro. Pode ser que o Bolsonaro caia e o Moro resista à exoneração do próximo presidente e fale, não, eu não saio daqui, eu quero continuar aqui porque o meu cargo de ministro tem que ter um processo de impeachment em paralelo, né? Pode ser que isso aconteça. Eu tenho muitas coisas que eu acho muito difícil de acontecer. O Aécio cair do PSDB ou da política ou de qualquer coisa, ou o Moro pedir demissão. Mas ultimamente tem acontecido muitas coisas. Eu falo sobre a destruição da Amazônia há 3 anos. Falo, olha, o primeiro projeto liberal vai ser a destruição da Amazônia. Se a gente não conseguir mostrar isso para o resto do mundo, que o que acontece nesse momento no Brasil não é simplesmente a prisão do Lula, é todo um projeto liberal que vai culminar na destruição da Amazônia, o mundo nunca vai nos apoiar, porque quem conhece o Lula ao redor do mundo é uma quantidade muito menor de pessoas que conhecem a Amazônia. E eu sempre acreditei na possibilidade de destruição da Amazônia, mas eu nunca acreditei que seria dessa forma. Então, hoje eu consigo ver que muitas coisas que eu não imaginava que seriam
tão perversas, estão sendo até mais perversas do que eu imaginei. E agora, eu não duvido tanto assim mais de que coisas ainda mais impossíveis de acontecer aconteçam, como, por exemplo, o Aécio sair da política, ser expulso pelo PSDB, isso a probabilidade que eu dou para isso antes era 0, agora eu já consigo dar 1% de probabilidade, e o Moro cair também, o Moro pedir demissão, que antes eu imaginava que a probabilidade era 0, eu já consigo dar 0,5% de probabilidade para o Moro pedir demissão. Mas tudo isso porque muitas coisas que eu antes imaginava que jamais aconteceriam, acabaram acontecendo, entre elas a eleição do Bolsonaro. Fica difícil prever qualquer coisa nesse governo surreal, né? Tá aí nesse mundo surreal, Daphne. Nós surreal. Estamos vivendo a pior era da humanidade e achávamos que teria sido a Idade Média. Não foi a Idade Média. Nós estamos vivendo uma nova Idade Média. O problema que nós vivemos hoje é exatamente o fanatismo religioso da Idade Média e as pessoas não estão conseguindo perceber isso, porque nós temos uma certa consciência em bolhas, mas fora da bolha, o fanatismo ele consegue ser ainda maior do que o fanatismo da Idade Média. A Idade Média precisava matar pessoas para realmente botar pressão, botar medo. Hoje, eles não precisam matar pessoas. Hoje, somente com argumentos, eles conseguem ter a eficiência que o Tribunal de Inquisição tinha na Idade Média. Eu estou impressionado como que nós caímos em termos de qualidade intelectual. É verdade, é verdade. E aí a gente volta, né? O Moro pede demissão, não pede demissão. Na verdade, vai pedir demissão e vão colocar um outro tão ruim quanto, né? Assim como hoje a rede da Marina pediu lá o impeachment do Salles. Aí é igual o ministro da Educação, que saiu aquele horroroso e entrou um tenebroso. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer força mesmo para cair o Bolsonaro. Eu estou cheia de superchat aqui para ler. Deixa eu ver aqui. Agradecer a Dora Rosa Cruz. Vamos ver daqui a algum tempo esses bandidos respirarem soja. Muito boa essa. Natalina Aparecida Casaroto está perguntando se a entrevista com Lula vai ser transmitida hoje. Vai ser, Natalina, às 9h da noite, tá? Então, não percam aí. Depois daqui do Léo Quadrado tem Boa Noite, 247, e depois tem a entrevista do Lula, não percam. A TV 247 hoje vai bombar. A Marli mandou um superchat. O pai do Bozo era dentista prático e foi proibido de atuar e foi multado. Está no livro Cadete e o Capitão, né? Isso era muito comum antigamente, né? Aqueles dentistas que não tinham cursado a faculdade de odontologia. Magrão Percussionista mandou: Léo, cadê os líderes da esquerda? Ninguém nos representa. Só temos a opção de uma desobediência civil. E a Geisa Abreu também mandou aqui um superchat. Muito obrigada, Geisa. Gente, a gente está acabando. Léo, quer falar mais alguma coisa aí? Dar um último recado? Eu queria pedir para as pessoas que, por favor, compartilhem e convidem pessoas para assistirem a entrevista do Lula. Eu costumo dizer que está nas nossas mãos desalienar o povo. Então, ainda que a pessoa ainda esteja um pouco cabeça dura, fala, cara, pelo menos escuta o que o Lula tem a dizer. Isso é muito importante. Olha, vamos fazer o seguinte, você tem o seu ponto de vista formado, eu sei disso, você não vai ser eleitor do Lula por ouvir a entrevista do Lula, mas pelo menos ouça. Quem sabe, ouvindo a entrevista do Lula, você consiga escutar um pouco de coisa diferente daquilo que você vem escutando nos canais do Bolsonaro. Então, vamos fazer um mutirão, pessoal, para realmente divulgar essa entrevista do Lula que vai ser exibida hoje, porque é muito importante. Se a gente conseguir levar a palavra do Lula para as pessoas, eu garanto para vocês que se um eleitor do Bolsonaro conseguisse sentar na frente de uma entrevista do Lula e prestar atenção, sem aquele véu de ignorância, o cara começa a entender que ele está sendo feito de bobo. Então a palavra do Lula, ela é muito poderosa, mas mais poderosa que a palavra do Lula é, sem dúvidas, a união do povo brasileiro para conseguir levar a verdade para os outros. Então precisamos hoje de união para que as pessoas ouçam o que está acontecendo. Então vamos divulgar, por favor, essa entrevista do ex-presidente Lula. Vamos fazer um mutirão agora, de agora até as 9 da noite. Imagino que vai ligar com o Boa Noite. Deve ser uma entrevista que vai chegar na sequência do Boa Noite. Tomara que o Léo faça isso para aproveitar a audiência do Boa Noite. Então, o pessoal pode ir chegando 8, 8h30, 9 horas começa a entrevista. Então, já vai estar em uma audiência altíssima e essa audiência vai crescendo. Então, a gente precisa, obviamente, de vocês para divulgarem essa entrevista, para que as pessoas tenham essa mensagem do Lula. Essa mensagem do Lula, ela é uma mensagem
esclarecedora, libertadora, clarificadora e, obviamente, uma mensagem que vai trazer esperança. Esse desespero de muitos brasileiros, essa luz que não aparece no fim do túnel, pode até, inclusive, acender dentro do túnel e ajudar a gente a sair desse túnel, né, Daphne? Exatamente, como disse o Léo Atucci, e desenhou o J. Camelo, o Lula é a luz, né? Não sei se você viu a charge do Jota, lindíssima e muito, muito legal mesmo, que é o Lula lá na prisão emitindo, assim, a luz. Eu queria agradecer o André Luiz Medeiros, que se tornou membro do canal. Gente, então, um beijo para todo mundo, muito obrigada, Léo Estopa, e fiquem aí no Boa Noite 247 e depois entrevista do Lula. Compartilhem a live aí pra gente. Beijo, tchau.